Como funciona a partnership do Grupo Primo, como alguém se torna nosso sócio aqui dentro, marcação a mercado em títulos públicos, ainda é um bom momento, passou da hora, vamos acompanhar o que está acontecendo com títulos comprados pelo Tesouro Direto aqui no canal, vocês viram inclusive esses vídeos. Fala do Lula a respeito de uso de poupança regional para financiamento de países da América Latina, significa um confisco, um plano Collor 2.0 e por último, questão de dividendos dentro do nosso fundo Arca Grão. Eles são distribuídos, ficam lá, o que fazemos com esse dinheiro? Essas são as perguntas que serão respondidas no terceiro quadro, Bruno Responde. E antes de iniciar as respostas às perguntas que foram citadas na abertura, eu quero lembrar você que acompanha o Você Mais Rico de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, não custa nada, ajuda bastante a divulgar o trabalho. E fica a pergunta, se você acompanha corriqueiramente os meus vídeos aqui no Você Mais Rico e não é inscrito, por que você não é inscrito? Vou colocar aqui na tela, mas 65,8% das pessoas, em termos de tempo de exibição aqui no canal, do 100% do tempo exibido, 65,8% é de não inscritos no canal. Tudo bem que o pessoal chega, né, porque tá explorando do YouTube, mas tem muita gente que assiste corriqueiramente, gosta do conteúdo, mas não se inscreve. Então, por favor, deixa aqui o seu subscribe, isso ajuda bastante. Agora, quantas respostas? Vou pegar aqui duas perguntas que têm o mesmo teor. O Samuel Caldeira perguntando como funciona a partnership do Grupo Primo e o Valente Evas, como é o processo para se tornar sócio do Grupo Primo? Nós temos dois processos para o pessoal se tornar sócio. Por exemplo, o Grupo Primo pode adquirir uma empresa, como foi o caso da Portfel, nossa consultoria de investimentos, e nisso os sócios que vão vender, eles podem pegar uma parte em dinheiro, por exemplo, mas se a gente quer o sócio operando aqui dentro do grupo, é interessante alinhar eles no equity, porque isso cria um alinhamento de longo prazo, todos interessados em que a empresa tenha o maior valor de mercado possível no futuro. Então, parte do pagamento viria em participação dentro do Grupo Primo. Esses são sócios de M&A, né? De fusões e aquisições, do inglês Merger and Acquisitions. E você tem os outros sócios colaboradores aqui do grupo que, mediante alguns critérios, que geralmente são batidos pelo board do grupo semestralmente, podem ter o direito de comprar uma parte da empresa. E isso é a nossa partnership. Como que funciona? Nós criamos uma holding que controla o Grupo Primo operacional. Nós temos um sócio, que é a XP, é dono de uma parte, a holding é dona do restante. E para ser elegível a poder comprar uma parte dessa holding, né, ingressar na nossa partnership, nós temos basicamente 4 critérios que são batidos semestralmente pelo board do grupo, sócios mais relevantes. Nós queremos pessoas para virar sócios que sejam relevantes para a empresa, ou porque, por exemplo, trazem receita, ou porque são líderes aqui dentro, eles levam a cultura adiante, protegem o grupo de riscos. Você tem setores que não trazem receita, RH, parte jurídica, mas eles são importantes para a empresa, para que o sistema, né, com 200 pessoas trabalhando aqui dentro, exista harmonia e protegido de riscos jurídicos. Outro ponto é que para virar sócio, essa pessoa ela tem que respirar o Grupo Primo, até porque quem vira sócio compra uma parte de quem já é sócio. Então, toda vez que um novo sócio vem para a partnership, Thiago, eu e outros sócios estamos vendendo para essas pessoas. E eu sou muito apegado à minha participação no Grupo Primo, de modo que eu só quero vender para realmente aquelas pessoas que são muito relevantes, estão extremamente compradas com esse negócio, encaram como um negócio da vida, assim como eu encaro. Se eu pego o meu patrimônio, a maior parte dele é participação no Grupo Primo, então é o negócio da minha vida, é por isso que eu venho aqui, gravo para vocês, trabalho no Instagram, faço 4 turmas de curso por ano. Eu acho que para quem me acompanha aqui em outras redes sociais, é nítido que eu trabalho bastante em prol deste negócio. O outro ponto é que se o alinhamento é para o longo prazo, e é um critério mais subjetivo, mas ele é muito importante, você tem que ter na sua sociedade pessoas agradáveis. Até porque se você tem pessoas ruins na empresa, o turnover dos colaboradores, ou seja, o tempo que um colaborador fica na sua empresa, acaba sendo reduzido. Porque um bom ambiente de trabalho mantém as pessoas. O ambiente ruim, porque tem alguém, né, que é babaca, acaba expulsando o pessoal. E eu tenho um critério próprio para isso. Eu fico pensando, eu conseguiria jantar com essa pessoa 7 vezes na semana? Se a resposta for sim, então provavelmente eu vou poder ser sócio dela pelos próximos 10, 15 anos. Se a resposta for não, talvez eu tenha que conhecer melhor essa pessoa para ver se de fato, né, é só um desconhecimento, afinal de contas a gente não havia se falado direito, ou se realmente é dar um pé no saco e não dá para você aguentar aquela pessoa e as pessoas em volta dela também não aguentam, não pode ser uma impressão apenas sua. E o último ponto é que como todo mundo vai ser diluído para essa entrada, então os sócios mais relevantes têm que aprovar a entrada de um novo sócio. E aquela pessoa que está indicando o sócio, né, ela tem que estar um parecer pronto para defender a entrada. Pegando esses aspectos de relevância, de boa camaradagem no ambiente de trabalho, de respirar realmente o Grupo Primo, de ser o negócio da vida. O cara não pode estar trabalhando aqui enquanto
enquanto ele tem um negócio em paralelo que vai consumir 50% do tempo dele. Aí fica difícil virar sócio. E por que ter essa partnership, essa chance do pessoal poder virar sócio, acaba sendo uma grande ferramenta de atração e de retenção de colaboradores talentosos? Porque é dessa entrada que pode vir o grande retorno, o retorno exponencial que a pessoa vai ter na vida. Por quê? Porque ela vai fazer parte do equity, ela vai ter uma partezinha do grupo que pode subir muito de valor ao longo do tempo. E para isso eu vou dar até o exemplo de uma pessoa da minha equipe, o Eduardo. Foi a primeira pessoa que eu trouxe para trabalhar presencialmente aqui comigo no Grupo Primo. E o Eduardo, ele é engenheiro, ele tem mestrado em engenharia, extremamente inteligente, e antes de trabalhar comigo ele fez um concurso, eu não vou lembrar agora para quê, mas era na área dele no estado de Santa Catarina, do qual ele é natural, inclusive. Ele saiu de lá para trabalhar aqui em São Paulo comigo. E ele ganharia naquele concurso, quando fosse chamado, ele não foi chamado na época que veio trabalhar aqui comigo, em torno de 21 mil reais. Aí depois que já estava aqui no Grupo Primo há mais ou menos 1 ano e meio, ele veio falar comigo e disse: olha, Bruno, adoro trabalhar aqui, mas eu fui aprovado num concurso lá em Santa Catarina, minha terra, para ganhar bem mais do que eu ganho aqui, de uma maneira que eu não poderia igualar, porque outras pessoas têm funções similares a dele, então se aumentasse o salário dele, ia ter que aumentar o salário de várias pessoas, e outros com funções não similares, mas com níveis de responsabilidade semelhantes também, acabariam querendo aumento, talvez fosse proibitivo para a empresa naquele momento, e além disso, ele ia ser funcionário público, com um expediente bem definido, que é muito menor do que aquilo que ele faz aqui. Então ele ganharia mais para trabalhar menos na terra dele. Só que eu fiz uma pergunta: você quer ir? Ele falou: olha, querer eu não quero, mas também, né, não dá para deixar o dinheiro passar na frente aqui, a oportunidade, e simplesmente recusar. Então eu disse: eu não consigo aumentar o seu salário, mas eu consigo te transformar em sócio na próxima rodada de partnership. Sendo que essa sociedade, no começo, ia dar uma dívida, né? Porque veja que eu não estou dando sociedade para ele, eu estou dando o direito de que ele possa comprar uma parte do Grupo Primo. Digamos aqui, para facilitar uma conta, 100 mil reais. E qual o grande benefício disso? Ele está comprando uma parte de uma empresa no momento que ela ainda está, segundo os planos que a gente tem para o futuro, pequena. E por um valuation feito de pai para filho. Porque quanto menor uma empresa e maior o seu potencial de crescimento, quando você vai comprar uma startup, por exemplo, geralmente maior o múltiplo. Nós já tivemos aqui fundos batendo na porta do Grupo Primo falando: a gente quer comprar por 10 vezes o EBITDA, 12 vezes o EBITDA, na época daqueles múltiplos mais esticados, até mais do que isso. E para o colaborador a gente vende por 3 vezes o EBITDA. Para quem não lembra, EBITDA é uma palavra que vem do inglês, né, um acrônimo, que significa Earnings Before Interest, Tax, Depreciation e Amortization. Ou seja, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Alguns chamam abreviadamente de lucro antes de tudo. Mas para você entender o que seria o EBITDA do Grupo Primo, seria o nosso resultado operacional. Nossa operação aqui envolve a parte de educação, venda de cursos, assinatura da Finclass, streaming, relatórios da Speech. Nós temos a gestora, então tem cobrança de taxa de administração nos fundos, a consultoria, que também funciona com uma cobrança de taxa. Então essa é a operação do Grupo Primo. E disso vem um certo resultado operacional. Desse resultado, você vai ter depreciação e amortização, como a própria sigla EBITDA, né, o Lagida, já mostra que irão entrar, e também o resultado, a despesa financeira. Nós não temos dívidas, temos dinheiro em caixa, então você tem essa entrada. E, ocasionalmente, pode ter algum evento não recorrente. Nós temos participação em várias startups, pode ser que uma startup seja comprada por alguém e com isso a gente ganha algum dinheiro. Exemplo, nós somos donos de uma partezinha da Bit, que é uma corretora de criptomoedas oriunda da fusão entre Bitpreço e Biscoint. Digamos que numa aquisição por um competidor estrangeiro, uma corretora grande de cripto quer entrar no Brasil, resolve comprar a Bit, a gente vai e ganha pela nossa parte 10 milhões. Nossa, que beleza, 10 milhões a mais entrando no lucro da empresa. Mas isso não é recorrente, não dá para vender uma Bit a cada trimestre. Simplesmente foi um evento que não vai se repetir. O dinheiro em caixa crescendo a juros altos agora é bom? Sim, é ótimo, mas não tem a ver com a operação da empresa. E você quer uma empresa que tem um EBITDA cada vez maior. Embora isso não queira dizer que o lucro não é importante, esse lucro líquido no final. Porque se a empresa tem muita dívida, pode ser que a despesa financeira consuma todo o resultado gerado pelo EBITDA. Então, para você que vai investir, é sempre muito interessante olhar as duas coisas. Mas o pessoal que trabalha aqui sabe que a gente não tem dívida, então o EBITDA é aquela métrica mais importante para o colaborador. E digamos que quando eu vendi para o Eduardo, o nosso EBITDA fosse de 100 milhões. Ele comprou por 3 vezes o EBITDA, o que é muito barato. Então ele entrou, né, comprando a parte dele no Grupo Primo, quando o valor do grupo seria de 300 milhões. Só que daqui a 5 anos a gente espera crescer bastante. E aí digamos que o EBITDA
EBITDA está em 300 milhões, ou seja, ele triplicou no período de 5 anos. Se o múltiplo continua sendo de 3 vezes, quem estiver entrando agora, o grupo já vale 900 milhões. Então o Eduardo foi beneficiado porque entrou lá atrás, por mérito dele. Mas veja que o valor da empresa já aumentou porque o EBITDA cresceu. Só que aí, um fundo de investimento quer comprar uma parte do grupo primo, 10%. Nisso, todos os sócios são obrigados a vender 10% da sua posição. Todo mundo vai ser diluído proporcionalmente para que esse fundo pudesse entrar. Digamos que esse fundo queira pagar 10 vezes o EBITDA. Eu não venderia minha parte por esse múltiplo, mas é a oferta que o fundo faz. Então, 10 vezes 300 milhões, o grupo vale 3 bilhões. Digamos que ele pague 20 vezes o EBITDA, o grupo vale 6 bilhões. Digamos que ele pague 30 vezes o EBITDA. Aí eu começo a achar interessante para uma empresa em crescimento. O grupo vale 9 bilhões. Nessa hipótese de um múltiplo mais esticado, seria um mercado realmente de juros baixos, tipo que a gente teve em 2020, 2021. Observe que aqueles 100 mil investidos pelo Eduardo a 3 vezes o EBITDA, quando o EBITDA era de 100 milhões, foram multiplicados por 30 vezes, porque o EBITDA em si triplicou e o múltiplo cresceu 10 vezes. Então 100 mil do Eduardo viraram 3 milhões. Sendo que ao longo desse caminho, quando o grupo paga dividendos, ele como sócio também recebe, ele pode ter a chance de comprar mais sociedade conforme a relevância dele na empresa vai subindo. Então dessa forma, veja que uma pessoa que poderia ganhar mais em outro local imediatamente, ela acabou recusando essa oportunidade, que poderia ser muito boa, porque ela está alinhada no equity do grupo primo e focada em ficar aqui para construir esse negócio no longo prazo. Então essa é uma lição importante para você que tem um negócio. Quando você dá a chance realmente do pessoal ser dono de uma parte, todos têm a ganhar. Porque tudo bem, agora você é menos dono do seu negócio, mas eu não vejo problema em ser menos dono de um negócio que está crescendo e ficando cada vez mais relevante. Pegando a segunda pergunta do Thiago Colognese, ele fala: Bruno, bom momento para aproveitar a marcação a mercado? Vamos dar uma olhada no site do Tesouro, ver como é que estão as taxas. Lembrando que eu fiz vários vídeos aqui no canal ao longo do ano passado, comprando um pouco de pré-fixado, um pouco de IPCA+ de longuíssimo prazo, né, 2045, e bastante IPCA+ 2026, que agora inclusive não está mais disponível para compra, mas eu posso manter na minha carteira até o vencimento se eu quiser. Então, observando primeiro as taxas, vejo que as taxas caíram bem, né? Pré-fixado 2026 pagando 10,85, os outros todos abaixo de 11,5. IPCA você não encontra mais pagando acima de 6% e deu para comprar pagando mais de 6,5%. Se a gente vem aqui em histórico de preços e taxas, nós conseguimos ver a redução da taxa ao longo dos últimos dias. Eu não vou colocar título por título, mas em todos você teve uma queda bem grande ao longo dos últimos 30 dias, em vários ao longo dos últimos 90 dias. Então, o que aconteceu com quem comprou os títulos há pouco tempo? Essa pessoa provavelmente está com ganho na marcação a mercado. Quem comprou há mais tempo, aí tem que ver a taxa que a pessoa pagou no título. Então, para dar um exemplo, eu vou entrar aqui na área logada do Tesouro. Dentro dessa área, repare que eu tenho os títulos todos que eu comprei. Se eu olho, todos estão com ganho nesse momento, mas isso não significa que eu estou com ganho na marcação a mercado. Pegando, por exemplo, aqui minha maior posição, Tesouro IPCA+ 2026. Se eu clico aqui, tá lá na corretora Rico, mas aparece aqui como XP, porque é parte do grupo XP. Veja que eu tenho todas as compras contabilizadas. Lá atrás eu fiz compras por taxas baixas comparadas à taxa atual, IPCA+ 3,91. Comprei pouco nessa época. Foi exemplo de uma turma do Viver de Renda, então tive que comprar para mostrar como era o processo prático. Mas veja, eu tô ganhando a marcação a mercado nesse título? Não, eu tô perdendo ainda. Porque ao invés de render o combinado IPCA+ 3,91, ele tá rendendo IPCA+ 1,09. Ou seja, menos do que a taxa combinada. Se eu abro aqui o gráfico, nós temos em azul escuro o rendimento teórico. Se ele tivesse um rendimento simplesmente igual ao que é o prometido, IPCA+ 3,91, e aqui em azul claro o rendimento na prática, vindo da variação das taxas. Se a taxa do título que eu comprei a 3,91 depois virou IPCA+ 6, então o preço do título vai cair até que o título antigo esteja pagando a taxa exatamente igual à nova, a que o pessoal está comprando agora. Então, se o preço tem que cair, a minha rentabilidade acaba ficando menor. Eu que comprei lá atrás. Não estou ganhando em todos os títulos ainda, mas os títulos comprados mais recentemente, e repare que eu dei mais peso nesses títulos, eles já estão me dando algum ganho. Veja que aqueles que eu peguei acima de 6, ó, IPCA+ 6, eu estou ganhando IPCA+ 7,67. Se eu pegar a rentabilidade anualizada, né, aquilo que eu já tive no momento, transportando para um prazo de 1 ano. Só que nesse título eu tenho quase que 1 ano mesmo, né, 325 dias. Então é quase isso que eu ganhei. Se eu olho esses últimos, IPCA+ 6,31, IPCA+ 6,23, veja que se eu anualizar a rentabilidade que eu tive, esses aqui eu tenho há mais ou menos 6 meses, estão rendendo IPCA+ 11,19, IPCA+ 11,04. Se eu venho para o gráfico, veja que o meu resultado real está bem acima do resultado prometido.
Ou seja, eu poderia vender isso aqui para ter um ganho de marcação a mercado nesse momento? Sim. Vale a pena vender nesse momento? Eu acho que não. Porque, primeiro, os juros podem cair mais. Até agora, a Selic nem se mexeu. Foi só precificação de que a Selic irá cair esse ano, que já levou a curva lá para baixo. Além também de fatores de longo prazo, o Brasil não vai explodir. Tem um arcabouço fiscal, que não é uma maravilha, mas também não é um lixo. Por mais que o governo queira adotar caminhos heterodoxos, o Congresso está mais resistente. Então, tudo isso que sinaliza que o Brasil ele vai continuar, né, na trajetória que ele tem mais ou menos para o longo prazo, não vai explodir em termos de dívida, acaba controlando um pouco a expectativa de problemas futuros e a curva de juros de longo prazo, aquela que tem lá a ponta longa, né, daqui a 15, 20, 30 anos. Então acho que essa taxa pode cair mais. Além do que, se eu vender agora, eu não vou ganhar muita coisa, porque veja que minha alíquota de imposto ela também está alta ainda, né? Nenhum desses títulos chegou até a alíquota de 15%, o que até é um ponto interessante. Talvez a melhor forma de ganhar com marcação a mercado não seja comprando um título público direto, mas sim um ETF, que vai ter uma posição em títulos públicos, geralmente uma carteira diversificada, como o ETF IMAB11, que vai ter uma ponta longa, e aí você pode vender 30 dias depois de comprar, se tiver com um ganho interessante, e teu imposto vai ser de 15% e não de 22,5%. Sendo que aqui com 30 dias nós estaríamos chegando no zero do IOF, mas com menos de 30 tem IOF, e começa em 96% e vai caindo até que no 30º dia é zero. Mas o que eu estou fazendo agora, nesse momento, é simplesmente esperando. Não estou realizando o ganho de marcação a mercado ainda. Poxa, eu que eu não comprei lá atrás, essa taxa ali é atrativa, IPCA mais 5 alguma coisa, historicamente, eu julgo sim uma taxa atrativa. Pré-fixado acima de 2 dígitos, até acho interessante, mas eu não gosto muito de pré-fixados, principalmente aqueles de prazo mais longo, porque isso aqui é Brasil. Se você pega histórico de inflação, bom, não é nada trivial que pode acontecer aqui no Brasil em termos de inflação. Inclusive, para você que quer aprender mais sobre investimento de renda fixa, ganho de marcação a mercado, outros investimentos além de títulos públicos, o comum que é o CDB, LCI, LCA, como por exemplo aqueles fundos de debênture listados em bolsa que são bem interessantes. Muita gente até confunde com fundo imobiliário, só que além de pagar dividendos mensais, eles são isentos na hora que você vende também. E como combinar tudo isso em uma carteira de renda fixa, sendo que a renda fixa aqui no Brasil ela tem um resultado muito bom, principalmente se você sai daquele índice básico CDI e começa a olhar, por exemplo, o IMAB5, que é difícil pra caramba ganhar desse índice, e tem ETFs que replicam esse índice. Então todo esse conteúdo eu condensei dentro de um curso que eu gravei há pouco tempo chamado Viver de Renda Fixa, que ficou muito bom. Algumas pessoas que me assistem aqui compraram. A gente ofertou durante um tempo por R$697 e havia um cupom de R$500 para o pessoal poder entrar depois no Viver de Renda, para não ficar só andando com a perna direita, poder correr usando as duas pernas, né? Investir em renda fixa, também em renda variável aqui no Brasil e no exterior. Então era um produto que eu queria que tivesse um custo final bem baixinho, para a pessoa ter uma introdução à minha didática para depois fazer o Viver de Renda. E aqui eu vou testar uma coisa nova com vocês. O que eu vou fazer é, o curso agora ele tem um preço mais alto, porque ele foi vendido por R$697 somente para o pessoal que confiou de cara. O preço agora é de R$1.000. Mas se você for fazer o Viver de Renda após fazer o Viver de Renda Fixa, o preço que você pagou no Viver de Renda Fixa, ele fica virtualmente em zero. Como dizem no mercado de investimentos, ele fica net zero. Na verdade, você tem até um pequeno benefício. Por quê? Viver de Renda Fixa agora custa R$1.000. Então, desses 1.500 eu vou investir numa previdência, um ótimo veículo para acumulação de patrimônio no longo prazo, com vantagem tributária e sucessória e com desempenho conservador, acima do CDI segundo os nossos backtests. A gente não pode prever o futuro, mas com a carteira que a gente tem, no passado teríamos ganho do CDI. De modo que o custo do produto mesmo está ficando em 500, mas o cupom que você tem de desconto para as próximas turmas do Viver de Renda é de R$600. Então veja que se você quer fazer uma turma do Viver de Renda no futuro, essa oferta do Viver de Renda Fixa tá muito interessante. Você paga 1.000, 500 você recebe de cashback e 600 você tem de desconto para uma próxima turma do VR. Para quem quiser aderir, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Então fica o convite para conhecer minha didática através de um custo muito pequeno, que pode ser no net até zero, caso você depois decida ingressar no Viver de Renda. Terceira pergunta, o Rui Lemos manda aqui: o que pensar da declaração do Lula sobre disponibilizar a poupança para o desenvolvimento regional? E antes de comentar, vocês devem ter visto já esse trecho do vídeo, ele viralizou no Instagram, mas eu vou colocar aqui exatamente o que o Lula falou e depois eu teço os comentários. Processos são construídos de baixo para cima ou não são viáveis e estarão fadados ao fracasso. Nesse sentido, e sem prejuízo de outras propostas que discutiremos ao longo do dia de hoje, sugiro a consideração de vocês as seguintes iniciativas: colocar a poupança regional a serviço do desenvolvimento econômico e social, mobilizando os bancos de desenvolvimento como a CAF ou Fomplata
Embora muita gente tenha ficado assustada e outros simplesmente utilizaram aquilo para algum ganho de capital político, e não entenda que eu estou defendendo o Lula, longe disso, não votei no Lula, não gosto do Lula, não é quem eu queria como presidente do país, e não porque eu amo o Bolsonaro, mas acho que o Lula, dentre as duas opções do segundo turno, era pior. Inclusive fiz campanha contra ele. Mas falar que ele defendeu um confisco nesse trecho é absurdo. Simplesmente ele fala, vamos usar recursos de poupança e colocar os bancos de desenvolvimento para financiar o crescimento. Você pode discordar de que isso é uma boa ideia. Eu discordo, por exemplo, que o uso de recursos do BNDES para financiar desenvolvimento de países capengas aqui da América do Sul é uma boa ideia. Mas o ponto é que ele não defendeu confisco nenhum. O que acontece é que todo o dinheiro que é emprestado numa economia vem da poupança. Então, quando você deixa um dinheiro em poupança em um banco ou na conta corrente em um banco, esse recurso vai ser usado pelo banco para emprestar. A poupança, por exemplo, está financiando o pessoal que vai pegar dinheiro para comprar uma casa, financiamento imobiliário. Então, o que o Lula está falando é só que o banco tem que fazer o que ele faz, mas em prol aqui da América Latina. Até porque, se você pega o nosso ordenamento jurídico, né, aquilo que o Collor fez lá na década de 90 e que assombra muitas pessoas até hoje, e com razão, não tem como acontecer hoje, pelo menos não da mesma forma. Porque na década de 90, simplesmente após um feriado bancário, o Collor foi lá e falou, né, em outras palavras, que o dinheiro que é seu não é tão seu assim, agora ele é nosso. E como ele fez isso? Através de uma canetada. O presidente tinha esse poder de simplesmente aprovar um sequestro de poupança. E hoje, o Lula teria o mesmo poder? Não. Após a emenda constitucional número 32 de setembro de 2001, o presidente não poderia fazer isso. Essa ideia teria que passar pelo Congresso. E no momento que ela vai para o Congresso, a mídia toda iria noticiar. Com a mídia noticiando, se esse trecho simplesmente já gerou um certo pânico, imagina a mídia corroborando a ideia e falando, olha, estão pensando em fazer um confisco. Todo mundo iria na hora para os bancos. Essa corrida aos bancos seria extremamente ruim para a economia, porque bancos vivem de emprestar mais dinheiro do que possuem. Então teríamos bancos com sérios problemas. De modo que antes de acontecer um confisco, já seria uma ideia horrorosa. Até porque lá atrás o Collor fez isso com a expectativa de que menos dinheiro circulando pela economia resolvesse o problema do Brasil naquela época. Pré-Plano Real, que era um problema de hiperinflação. Resolveu? Não, porque o governo continuou gastando dinheiro, ele não foi confiscado. E não só não resolveu, como ainda piorou o problema, porque o Brasil entrou em recessão. Porque o pessoal fala, é só comprar ações então, porque as empresas, né, as ações das empresas não foram confiscadas. Só que o dinheiro em conta bancária das empresas foi. Aí tem uma empresa com 100 pessoas para pagar, tava com tudo separadinho, de repente o governo vai e toma. Aí o governo fala, o teu dinheiro não é mais seu, mas toma aqui uma linha de crédito, a juros bem camaradas. Praticamente o governo quebrou as pernas das pessoas e depois alugou a muleta. Então foi horrível, não resolveu na parte econômica e também na parte política. A imagem do Collor se deteriorou muito naquele período, tanto que ele iria sofrer um impeachment e só não sofreu porque renunciou antes. Tudo bem que o brasileiro não aprende, o Collor depois ele foi eleito por vários mandatos, senador, fez outras coisas na política, é relevante até hoje no âmbito político. Mas isso nunca ficou apagado da imagem dele. Nunca. E nunca será apagado. Então, não deu certo em termos econômicos, não deu certo em termos políticos, não há por que ser repetido. Poxa, Bruno, mas aqui o Brasil é o país do improvável, né? Coisas que não deram certo são frequentemente repetidas. Eu acho que isso não seria repetido. Mas, se você quer se proteger, entenda que ter todo o seu dinheiro no país, bom, você estaria à mercê disso. O que estaria protegido? Dinheiro em outra jurisdição e criptomoedas, que se corretamente armazenadas, não podem ser confiscadas, a não ser que você passe as palavras de acesso. E por último, aqui a pergunta do Eric_Bosco. A Arca pode ter alocação em ações e FIIs que retornam dividendos? Eles são repassados? Se você pega a nossa primeira previdência privada, o fundo Arca Grão, ele foi lançado com uma carteira diversificada. Ele tem 40% em alocação de renda fixa, inclusive esses 40% são praticamente a carteira do Arca Grão Renda Fixa, a nova previdência que nós lançaremos agora na segunda, e os outros 60% estão em renda variável. Então ele é um fundo que tem uma volatilidade boa. Em termos históricos, deve oscilar entre 7% e 9% de vol. Poxa, Bruno, então a queda máxima é 9%? Não. Ele pode ter quedas bem maiores do que isso. Então entenda que é um fundo que oscila. Se você é muito conservador, ou na sua previdência você quer ser conservador, embora corra risco em outras áreas, pode não ser o melhor fundo para você. Se você não tem problema com volatilidade e entende que no longo prazo uma carteira diversificada deve performar melhor, aí é um fundo interessante para que você possa colocar a sua previdência, porque tem uma taxa muito baixa e uma carteira que nos backtests costuma ir muito bem. No backtest de 3 anos, inclusive, ficava, se não me engano, em segundo entre todas as previdências com perfil similar, perfil multimercado. E nesse 60% em renda variável, você já tem 10% em fundo imobiliário,
imobiliário, 30% em ações do Brasil e 20% acompanhando o S&P 500. Inclusive superando o S&P 500, porque a gente consegue um dinheiro de aluguel das cotas, então ele performa levemente acima do que o S&P costuma performar. E a questão dos dividendos? Todo mundo sabe, pelo menos que acompanha o canal há mais tempo, que fundo imobiliário paga dividendo mensalmente, que várias ações pagam dividendos trimestralmente, semestralmente, pelo menos uma vez no ano. Lá fora acontece a mesma coisa. Então, o que ocorre com o dinheiro dos dividendos? A previdência privada e fundos de investimento, de maneira geral, tirando, fundo de participação, fundo de debênture incentivada listado em bolsa, fundo imobiliário, esses distribuem dividendos. Fundos de investimento, de maneira geral, não distribui. Esse dividendo cai no fundo e é usado pelo gestor para comprar mais ativos. No caso do fundo Arca, que é um fundo que investe em mais de 30 fundos, ele compra mais cotas dos outros fundos. Então, o tempo todo, esse dinheiro está sendo reinvestido. Da mesma forma que você que tem fundos imobiliários que ganha os dividendos, mas não usa isso para viver, reinveste, é exatamente isso que acontece dentro da nossa previdência. E para aqueles que quiserem conhecer mais, tanto da Arca Grão raiz, digamos assim, com essa diversificação de 60% em renda variável, 40% em renda fixa, quanto do Arca Renda Fixa, que será lançado na segunda, também tem um link aqui na descrição para que você possa baixar o app e ter mais informações. E você pode investir no nosso fundo por várias plataformas, você encontra no Banco Inter, na Rico, na XP, no BTG. Só que se você investe pelo nosso app, pelo app da Grão, o que acontece é que quando os ativos do fundo eles pagam dividendos, você recebe uma notificação no seu celular, como essa aqui que você está vendo. Além do que, como é um app feito especificamente para acompanhar a rentabilidade dos nossos produtos, ele tem muito mais informações que você encontraria numa corretora que vai ter milhares de fundos oferecidos. Por isso, fica o convite. E eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Um grande abraço e até a próxima.